Exaltando o nosso Deus. Na última mensagem, nós vimos a primeira parte desse princípio. Seguir a Jesus significa confiar que a sua palavra é explicação e poder suficiente para vivermos nesse mundo caído. Estamos no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Então vamos ver a segunda parte desse mesmo princípio, ok? Nós vimos que Jesus estava ensinando, ainda pensando na mensagem passada, né? Que é o mesmo comentarista aí, mesmo comentário bíblico que a gente já leu, só estou relembrando. Jesus estava ensinando que é preciso ouvir atentamente suas palavras e obedecê-las. Agora ele autenticou suas palavras de maneiras que somente o Messias poderia fazer. Jesus mostrou o seu poder sobre 3 aspectos do mundo criado: o reino natural, o reino demoníaco, que nós vimos semana passada, e hoje, sobre a doença e a morte. Nós vimos então que a palavra de Jesus tem controle absoluto sobre o reino natural, também sobre o reino sobrenatural, e hoje, sobre a doença e a morte. Ok? Uma coisa tem a ver com a mensagem isso aqui, tá? Essa porta aqui, a parte de aço tá com a mola, quebrou uma parte. Então assim, ó, ninguém mexa nessa porta, essas portas aqui que estão segurando a parte de aço, tá certo? Depois a gente vai fechar isso aí, mas não mexe. Colocamos uma coisa de segurança ali, mas mesmo assim ela é pesada, então não mexa e não deixa nenhuma criança também mexer ali, tá bom? Para a segurança de todo mundo. Ok. Mas a palavra de Jesus, então, tem controle absoluto sobre a doença e a morte. Vamos ver dois episódios aqui da vida e do ministério do Senhor. Um sobre a questão da doença, naquela mulher que lutava com hemorragia incurável por muitos anos. E outro episódio sobre a Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Vamos ler o texto de Lucas 8, 40 a 42, que está aí. Ao regressar Jesus, lembra, regressou da onde? A terra dos Gerazenos, que expulsaram Jesus dali. Então, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, e suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Esse Jairo aqui era o chefe da sinagoga, aquela sinagoga que em Lucas 4, já falamos sobre esse trecho, Jesus havia expulsado o demônio de um homem ali. Ele viu em Jesus o seu último recurso para curar sua filha única de 12 anos, que estava à beira da morte, como o texto diz. E quando o texto está dizendo que as pessoas estavam apertando Jesus, significa que havia tanta gente, que Jesus estava sendo esmagado, estava sendo sufocado. Okay? A mesma palavra usada para aquele que a gente viu no parábola do semeador, o solo, né, a semente sendo sufocada pelos espinhos. É o mesmo termo. Só que no caso de Jesus, ele veio como uma semente para ser esmagado e para morrer. E ao contrário de algo ruim, a Bíblia fala em João 12, 24, que Jesus, quando esmagado, quando morto, ele dá vida a quem crer. Aquele trecho que ele fala que a semente então tem que morrer para produzir vida. Mas essa interrupção do texto aqui, Jesus indo atender uma necessidade desse homem, desse chefe da sinagoga, interrompido por outra necessidade para mostrar justamente
como Jesus era apertado, era pressionado por uma série de situações desesperadoras, justamente para mostrar como Jesus era pressionado pelas necessidades das pessoas o tempo todo. Então, essa parte dessa requisição desse pai aqui, que a filha estava morrendo, é interrompida por outra necessidade, que é essa aí no texto. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Para a gente entender quão desesperadora estava essa mulher, irmãos, e como a sua fé, mesmo hesitante aqui, trêmula, com medo, ela foi exercida como a sua última opção que tinha na sua vida, a gente precisa entender que o texto deixa claro que a sua hemorragia, em primeiro lugar, era incurável. Por isso está escrito aqui que ela tentou por tudo o que ela podia, todos os meios, por tantos anos, e não tinha cura. Ok? Ninguém conseguiu e nem conseguiria curar. Sua hemorragia era incurável. E ela vivia, por causa disso, isolada, socialmente, espiritualmente do povo de Deus. E ela arriscou se colocar numa situação ainda muito pior, perante Deus, por meio daquele ato de tocar nas vestes de Jesus. Por quê? Olha o que a Bíblia diz, em Levítico 15, 25 a 30. Algo que estava na lei, e ela com certeza conhecia, e aquele povo todo conhecia, que está escrito lá: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, e ela já estava fazendo isso há anos, fora do tempo da sua menstruação, não tinha nada a ver com o seu ciclo menstrual, tinha a ver com a hemorragia que era incurável. Então, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o acostumado, todos os dias do fluxo será imunda. Pensa, ela estava imunda por quantos anos? Diante de Deus, diante do povo de Deus. Será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar esta será imundo. Portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Ela estava há muitos anos sem esperança alguma de ter acesso normal, comum a Deus, por causa de uma doença que ela não sabia o que é, que ninguém sabia o que era, e permaneceria assim até morrer, provavelmente. Mas ela encontrou Jesus. Ela entendia, percebe, por causa desse trecho de Levítico, que a sua ação poderia aumentar o seu problema perante Deus. Ela não podia tocar em nada, não podia pecar fazendo isso, entende?
a sua condição de saúde a impedia de ser tocada por outra pessoa. Qualquer coisa, se ela sentasse numa cadeira, se deitasse numa cama, enfim, aquilo tudo teria que passar por um processo de purificação cerimonial. Então, ela permaneceria impura, cerimonialmente, né? Significa que ela não podia participar da vida normal, do culto, de viver socialmente. Lembra, a vida em Israel não era separado entre o seu culto a Deus do seu convívio social. Deus juntou todas essas coisas. Na verdade, Deus junta o tempo todo para nós. É que a nossa sociedade quer separar o que é profano do que é sagrado. Mas conforme Deus define o que é a vida, a gente percebe que viver é algo sagrado. A questão é como é que a gente vive, certo? Como é que a gente se relaciona com qualquer coisa, qualquer pessoa, enfim. Deus define o que é a vida e como a gente deve viver. Por isso, tudo é espiritual, na verdade. Tudo tem esse aspecto. Só que ali naquele povo, aquilo era bem marcado e ela cerimonialmente estava impura e moralmente ela não podia se relacionar com as pessoas. As pessoas olhavam para ela como olhassem para um leproso, por exemplo. Não podia ter contato com as pessoas. Portanto, isso impediu o seu acesso normal ao relacionamento com Deus. Impedida de cultuar a Deus, impedida de conviver socialmente entre o povo de Deus. Tudo isso enquanto não fosse curada, Levítico está dizendo. Só depois de ser curada da sua hemorragia, que ela aí sim ia poder oferecer um sacrifício lá com o sumo sacerdote para tocar a sua vida normal. Não é? Só que o texto diz que ela já estava lutando com isso por muito tempo, 12 anos. Para ela, pensa, essa pergunta de Jesus, quem me tocou, o que será que passou na mente dela? Sabendo que estava escrito em Levítico. Ah, que bom agora. Será que ela pensou nisso? Ela estava com medo, né? Ela estava apavorada, trêmula. Porque ela sabia que a sua situação diante de Deus podia piorar muito. Pergunta de Jesus significava correr o risco de ficar ainda pior, juntando com a vergonha que ela já passava há 12 anos, juntando com a vergonha e a condenação pública de haver acumulado mais um pecado sobre o seu terrível sofrimento da hemorragia incurável. Que agora o povo, que não era dado a compaixão, nada disso, a gente sabe disso pelo texto bíblico, estava ali e podia ainda condená-la ainda mais. Mas essa mulher, o que ela fez? Creu que Jesus podia ajudá-la. Por isso que ela o tocou. Enfrentando o seu medo, reconheceu publicamente o seu ato, prostrando, ou seja, adorando a Jesus e testemunhando a todos que tocou em Jesus, porque esperava ser curada. Era a última coisa que ela podia fazer. Não tinha mais recurso nenhum. Não tinha como gastar mais nada com médico, com ninguém. Acabou toda a possibilidade que ela tinha de fazer algo nessa situação. Então ela foi e tocou nas vestes do Senhor Jesus. E testemunhou que de fato ela foi curada. Foi isso que aconteceu. Jesus, sendo Deus, irmãos, não ficou impuro por ter sido tocado por essa mulher. Assim como ele também não ficou impuro por tocar, lembra no texto que a gente já explicou, naquele esquife do cadáver do filho da viúva, que ele ressuscitou também, e ninguém podia tocar naquilo, porque ficaria impuro. Jesus tocou, não ficou, e aqui também não ficou, porque ele é Deus. Deus não pode ser manchado pelo pecado. Deus é Deus. Nós somos pecadores, mas Deus não é. Deus, Jesus, não ficou impuro por ter sido tocado por essa mulher, sendo o Messias,
Havia uma promessa que ele resolveria essas situações quando ele viesse como Messias nesse mundo, não é? Ele resolveu a doença dessa mulher. Ele tornou essa mulher curada. E tornou essa mulher purificada perante Deus, como está lá em Isaías 53:4. Ele carregou sobre si as nossas dores. E ali não fala somente sobre pecado. Porque esse texto também é usado nos evangelhos para falar de cura física. No tempo em que Jesus estava aqui. Mostrando os 33 anos da sua vida. Ok? Jesus, em favor dessa mulher, então, ele não precisou falar para ela ir lá, vai oferecer um sacrifício ao sacerdote. Ele em si mesmo tinha o poder de falar o que ele falou. Você tocou na pessoa certa. Não precisa oferecer sacrifício. Eu sou o sacrifício, na verdade. E eu sou o sumo sacerdote. Que em Hebreus 4 fala que ele é o sumo sacerdote de que tipo? Compassivo. Que se compadece das nossas dores. E que nós, assim como essa mulher, quando nos achegamos a Deus por fé, crendo que o que Ele falou na sua palavra, nós podemos nos apropriar disso e viver dessa forma, então foi isso que ela fez, e o texto de Hebreus fala para nós a mesma coisa. Nos achegar como sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Lembra que a palavra fraqueza na Bíblia também pode ser traduzida como doença, que é o que aconteceu com essa mulher. Então Jesus tinha a autoridade de não só curá-la, mas de dizer a ela: filha, você está curada por ter colocado a sua fé em Deus, e o seu relacionamento com Deus também está acertado. Vai-te em paz. Pode ir para casa, você está bem. Pode ir para casa, tá tudo certo, não precisa ter medo mais. Está tudo resolvido. Os judeus incrédulos, que não reconheciam Deus na pessoa de Jesus, por causa das suas ideias pré-concebidas, rejeitavam Jesus, e foi exemplificado isso justamente na questão dos Gerazenos, a que a gente viu na outra semana, não é? As suas ideias não cabiam ao Jesus, né? Não, isso aqui nós não queremos. Pense, eles eram mais preocupados com os porcos. Judeus comia porco? Não. Mas ali, aquela região, provavelmente assim, ou era uma região dominada pelos gentios, terra dos Gerazenos, ou por judeus mesmo, mas que não se importavam mais em seguir a lei. Já estavam mais desviados do que outra coisa. O fato é que a preocupação dessas pessoas não viram em Jesus o que ele de fato é, sempre será, e a solução para as suas vidas. Mas essa mulher falou: é isso que eu vou fazer. E fez. Ela não estava se importando mais se ela ia ser julgada pela comunidade, se ela ia, né? O que ia acontecer com ela? Ela falou assim: eu só tenho, a última coisa que eu posso fazer é tocar no Senhor Jesus. Se Ele é Deus, Ele vai resolver a minha vida. E foi isso que Ele fez. Não é? Essa mulher, ao contrário dos Gerazenos, por meio da sua fé em Jesus, teve a sua vida curada física, emocionalmente curada, socialmente curada, espiritualmente, porque ela confiou que Jesus podia fazer isso por ela. O Evangelho sempre produz uma restauração completa, sempre transforma a vida daquele que recebe vida em Jesus e passa a viver por meio e para Jesus. E o texto continua. Falava ele ainda, falava Jesus ainda com ela, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam,
Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Esses dois versos, 49 e 50, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe de sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. Então esses dois versos aqui nos ensinam um princípio muito importante. Presta bem atenção. A gente já sabe disso, vai ser relembrado, quem sabe. O princípio é o seguinte: nas situações em que não enxergamos saída, percebe? Nas situações em que a gente não enxerga saída, e mesmo naquelas que humanamente aceitamos como a resposta final, né? Aceitamos a situação como a resposta final. Aqui, a mina está morta. Então tá bom, não tem mais o que fazer. E humanamente é isso mesmo. Estas situações, seja que a gente não enxerga ou que evidentemente não há o que fazer, elas não são a resposta final, mas oportunidades para que Deus se apresente a nós e cumpra aspectos da sua vontade mais importantes em nossas vidas. Por isso, Jesus falou para o pai daquela menina: não tema, crê somente. A gente sempre tem esperança. Quando Jesus afirmou: não temas, crê somente, ela será salva, ele estava, lógico, se referindo principalmente ao milagre que ele iria operar na vida dessa menina. Jesus já sabia o que ele ia fazer ao ressuscitá-la e devolvê-la à sua família, ok? Então a menina realmente estava morta. Às vezes você lê comentaristas que ficam, há uma discussão, ela estava morta ou não estava? Sim, ela estava morta. O texto mostra isso, o contexto todo mostra isso, ok? A frase, o verso 55 que fala: voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, é uma evidência que ela estava morta. Pode depois conferir outros textos da Bíblia que estão no seu material que você vai receber. Jesus usou a palavra dormir para se referir à morte. Você vai vendo isso no Evangelho, de pessoas favorecidas por Deus com o milagre da ressurreição. Por exemplo, Lázaro, ele falou isso: vamos lá despertar Lázaro. Ah, Jesus está dormindo. Não, ele não está dormindo. O texto fala em João 11 que ele não está dormindo, está morto mesmo, está escrito no texto. Só que Deus usa isso na palavra, né, como uma forma branda, para se referir às pessoas, principalmente, que ele vai fazer algo, está fazendo algo especial na vida delas. Jesus comprova então sua autoridade sobre a doença, no caso da mulher com hemorragia, e sobre a morte. Ou seja, assim como o mar lhe obedece, assim como os demônios se obedecem, a doença, o organismo das pessoas e a morte também obedecem o Senhor. Porque Ele é o Criador, Ele é o dono, Ele é o Criador da vida, Ele domina tudo e todos. E na sua palavra Ele faz o que qualquer propósito que Ele tenha precisa ser cumprido, Ele vai cumprir. Mas assim como naquela situação o Senhor ordenou àquele pai que colocasse a sua fé em Jesus, nele, Ele ordena a mesma coisa a nós, em situações diferentes, nas situações que a gente está enfrentando hoje. Porque assim como Jesus promoveu um crescimento na confiança em Deus, na esperança e alegria no coração daqueles que experimentaram o seu favor, lá quando ele estava naquele tempo, vivendo entre aquelas pessoas, é exatamente essa a sua intenção para conosco, independente se a gente vai passar por uma experiência ou outra, a sua intenção é a mesma. Quanto mais a nossa confiança em Deus é aumentada, quanto maior a esperança e a alegria que temos nele, maior motivação
e maior ação nós vamos exercer em vivermos e testemunharmos que somos do Senhor Jesus. Essa é a sua intenção para nós. 2 trechos aí, tem vários, mas coloquei só 2. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E uma das orações, tem várias orações no começo das cartas do Novo Testamento, essa é de Efésios 15 a 19, Paulo fala: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Resumindo isso aqui, tem muita coisa, lógico, a gente vai estudar isso aqui hoje, mas Jesus estava aumentando, estava fazendo com que a fé daquela mulher, daquele pai, daquela menina, fosse aumentada, fosse respondida por crer nele, para que a vida dessas pessoas agora ficasse ainda melhor, que elas pudessem agora viver, nossa, Jesus agora faz parte da minha vida, Jesus agora ele fez algo importante em mim, e ele quer continuar fazendo algo importante na minha vida, eu vou segui-lo. Essa oração basicamente significa isso. Quando a gente olha para a palavra, quando a gente vê o que Jesus fez e continua fazendo, isso nos anima a continuar vivendo ainda mais como ele preparou para nós, motivados de maneira correta, com ações corretas, porque Deus está trabalhando na nossa vida o tempo todo. Quando a gente está numa situação desse tipo aqui, desesperada, não é? Eu não pedi para essas pessoas melhorarem, para assim, ó, só faz o que eu quero que vocês façam, só confie em mim, só creia, lembra quem eu sou, lembra o que eu faço na sua vida, lembra que eu já comecei fazendo. E todo o registro do que Jesus fez, é para que a nossa confiança nele seja fundamentada e fortalecida. Porque Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, que é o que estamos fazendo aqui, toda semana, graças a Deus, e várias vezes na semana. É muito importante entendermos que em cada uma dessas situações, nossa lógica natural é que Jesus sempre faça aquilo que para nós é mais evidente, aquilo que a gente prefere. No caso ali, né, veio com uma doença, espera ser curado. A menina está morta, Jesus ressuscitou. Mas a Bíblia ensina que Jesus tinha propósitos para fazer o que ele fez naquele momento da sua vida. Ele tem propósitos para fazer o que ele faz na nossa vida no momento que a gente está vivendo, ok? Se ele achar por bem fazer a mesma coisa para cumprir um propósito na nossa vida, ele fará, nada o impede disso, ok? Mas a gente não pode querer transportar de maneira automática, só porque para nós a nossa lógica é o que parece mais evidente. É isso o que infelizmente tentam fazer esse monte de o que é chamado cristianismo, e a gente vê que pouco tem do evangelho ali dentro, que querem transportar. Não, se Jesus fez isso, ele é obrigado a fazer, como se Deus não tivesse vontade, propósitos para cumprir na vida das pessoas, que fosse o que elas acham, que elas definem como sendo o mais importante para elas, é o que Deus é obrigado a fazer. Isso não está na Bíblia, ok? Jesus fez o que ele quis fazer, baseado nos propósitos que ele tinha que cumprir naquelas pessoas. O princípio é o mesmo, o Deus é o mesmo,
a sua intenção para conosco, a nossa vida que ele vai trabalhando é a mesma. Mas não significa que ele vai fazer a mesma coisa. E é importante, é um parênteses, nem está no seu material, nem no meu, mas assim, é importante até ver como é que Jesus lidou com as situações miraculosas, percebe? Com lá o homem que foi curado, que era possesso dos demônios, da legião de demônios. Ele falou para aquele homem assim, ó, você vai agora e vai testemunhar para toda a sua família lá o que Deus fez por você. Para esse pai aqui, que a filha foi ressurreta, o que a gente ia esperar na nossa lógica? Vai lá falar para todo mundo que eu fiz. Jesus falou isso para a pessoa? Não, fica quieto, não fala para ninguém. Percebe? Por quê? Não tem que falar de Jesus? Não tem que testemunhar? Jesus mostra que ele está cumprindo naquela terra, para aquelas pessoas precisavam ouvir. Para essas pessoas aqui que estavam louquinhas para proclamar Jesus como rei ali, fazer, ó, nesse momento ainda não. Mas a nossa lógica quer estabelecer em cima de Deus o que ele deve fazer, porque para mim me parece que deve ser feito. Não, mas não é. É Deus que é Deus, eu não sou, nem você. Então, a gente precisa aprender pela Bíblia assim, ó, por que será que Jesus fez isso aqui nessa situação? Por que será que fez isso diferente em outra situação? Mas o mesmo Jesus quer ser conhecido, quer ser louvado, adorado, e ele merece sempre, só que há situações e situações que Deus tem propósitos para cada uma delas. Por isso que não existe essa loucura de Deus vai curar todo mundo, agora se for no culto, não sei o que lá, da igreja. Não vai acontecer nada disso, pessoal. Isso é tudo engano. Isso é tudo blá, blá, blá. Não vai acontecer. Ok? Se Jesus quiser fazer isso com uma pessoa, porque ele tem um propósito específico na vida dela, para mostrar alguma coisa que realmente é o que ela mais precisa, Deus pode fazer. Mas ele não é obrigado e nem fará o que a gente quer só porque a gente quer. Ou porque ninguém quer, não vai fazer. Ok? Isso é um engano crescente no tempo que a gente vive. O melhor, em cada situação, não é aquilo que para mim me parece o mais lógico, o que Jesus deve fazer, ok? Ele é Deus, Ele que sabe o que é realmente melhor para cada pessoa em cada situação, e o melhor em qualquer situação é aquilo que cumpre o propósito de Deus para aquela situação. Você sabe qual é o propósito de Deus para uma situação X ou Y da sua vida de outra pessoa? Você sabe qual é? Especificamente? Não. Só Jesus que sabe, então é Ele que vai decidir, não é? Então nós não precisamos saber e nem vamos saber especificamente qual é, mas a gente precisa confiar que Deus está nos tornando conhecido, está se tornando conhecido a nós, ainda mais, de formas diferentes, mas complementares, porque a gente precisa conhecer Deus no todo, tudo que Ele se revela a respeito de si mesmo, e sempre de acordo com o que Ele prometeu nas Escrituras, não é invenção da cabeça de ninguém. Nesse momento do ministério de Jesus, perante aquelas pessoas, naquelas situações que Ele enfrentou, o melhor diante de Deus foi o Senhor Jesus ter demonstrado o seu poder sobre o mundo natural, sobre o mundo sobrenatural, sobre as doenças e a morte, do jeito que Ele fez, porque cumpriu o propósito de demonstrar a sua divindade, é o que o texto estava mostrando. É o que as pessoas precisavam conhecer, a fim de que as pessoas reconhecessem sua pessoa e sua mensagem redentora. Da mesma forma que aconteceu na história, no ministério dos apóstolos, escolhidos por Jesus, e foram só aqueles, tá bom? Não tem hoje em dia surgindo ninguém aí, é tudo impostor, não é apóstolo. Perante certos grupos de pessoas, judeus e gentios, em certas situações que eles enfrentaram, o melhor foi o Senhor Jesus ter demonstrado o seu poder sobre o mundo natural. Você vai ver lá em Atos 27, por exemplo, Paulo sofrendo um naufrágio, Jesus salvou todo mundo ali do naufrágio. Do jeito que ele tinha feito no barquinho lá, em Lucas 8. Jesus achou por bem, com os apóstolos, demonstrar o seu poder sobre o mundo sobrenatural. Então, em Atos 13, a vitória sobre as forças malignas que queriam impedir o procônsul de ouvir
a mensagem do evangelho. Paulo repreendeu, o Espírito ficou lá tateando ali. Então, da mesma forma que Jesus fez lá com o gadareno. E Jesus também achou por bem, né, sobre as doenças e a morte, mostrar o seu poder. Em Atos 28, por exemplo, Paulo estava ali, né, chegou numa localidade ali, foi mexendo num monte de lenha, uma víbora grudou no braço de Paulo, e todo mundo ficou ali, nossa, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Paulo só sacudiu e continuou falando o que tinha que falar ali. E o pessoal falou, nossa, então esse cara é um Deus. Então assim, porque Deus decidiu que naquele momento, na vida dos apóstolos, ele continuasse mostrando o seu poder naquelas situações, porque o livro de Atos, inclusive, fala que é o livro de continuação do que o Jesus começou a fazer nos evangelhos. Ok? E os mesmos apóstolos, interessante, né? Os mesmos apóstolos, em outras situações, entenderam que o melhor a ser feito em suas vidas era o que normalmente é comum para nós, que gasta a maior parte do Novo Testamento mostrando o que acontece na vida dos cristãos, que não é experimentando uma cura miraculosa, uma ressurreição, não é isso que acontece normalmente. Os apóstolos, os mesmos que haviam experimentado essas ações miraculosas do Senhor Jesus na vida deles, também não experimentaram, na maioria das vezes, o que lhes parecia que ia acontecer, por exemplo, porque tem a ver conosco. Entender que a vida cristã não é porque não está acontecendo o que eu acho que é miraculoso, que Deus não está fazendo exatamente o que eu preciso que Ele faça. Então, os mesmos apóstolos, em outras situações, entenderam e aceitaram que o melhor a ser feito em suas vidas era perseverarem em meio às pressões e os sofrimentos vindo do mundo natural, do mundo sobrenatural, da doença e da morte. Os mesmos apóstolos. Então, o trecho está aí, né? Paulo fala dele mesmo. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. O que Paulo não orou para acabar com tudo isso, pessoal? Ele não é apóstolo? Não é verdade? Ou a Universal tem mais poder que o apóstolo Paulo? Ou qualquer igreja que tem mais fé que Paulo? Ridículo, né? Mas essa parte nunca é pregada nesse lugar, nunca mostra isso aqui. Porque senão destrói a teologia furada toda. E ele continua. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Percebe? Paulo era o apóstolo Paulo. Ressuscitou pessoas, curou pessoas, até a sombra dos apóstolos curavam pessoas. E ele deixou Timóteo doente uma vez, outro discípulo lá doente também. Faltou poder? Não, é que Deus tinha outros propósitos em outras situações para cumprir ali. E eles sabiam perfeitamente disso e ficavam tranquilos com isso aí. E continuavam andando com Deus, né? Com fé, inabalável. Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza.
o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, percebe? Não há questionamento, não há mágoa no coração, nada disso, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela de muralha baixa e assim me livrei das suas mãos. Percebe uma vida ali de um fugitivo, alguém que passou por muita coisa, que sofreu, que apanhou, que doeu muito, passou fome, ficou com medo de morrer, entende? Então, nestas outras situações, em que o sofrimento, a privação, a humilhação foram inevitáveis, Deus estava cumprindo o propósito de demonstrar que Jesus estava com eles também de maneira suficiente, à medida que aprendiam a depender de outros recursos do Senhor Jesus, tais como os que estão aí. A presença constante de Jesus nas suas vidas, a sabedoria de Jesus nas decisões que precisavam tomar, a paz de Jesus que supera a nossa falta de entendimento ou qualquer dúvida nas dificuldades, o amor de Jesus que garante a nossa total transformação e vida eterna com Ele. E nós, da mesma forma, discípulos de Jesus, nas situações que a gente enfrenta, o melhor será sempre aprendermos a depender de todos os recursos do Senhor Jesus, não naquele que a gente, eu quero esse, eu quero aquele. Deus não é, combo de lanchonete. Eu quero número 1, não, você não aperta nada. Deus que sabe e Ele vai cumprir os seus propósitos. E isso aqui são verdades bíblicas que está aí, verdades bíblicas que sempre vão ser necessárias, não importa o que Deus esteja fazendo na nossa vida. E Ele nem falou para a gente precisar ficar entendendo as coisas, não. Como aquele pai, falou, crê somente. Coloca na sua cabeça o que eu sou e o que eu faço, na Bíblia, certo? E aí a gente vai alcançar o que Deus tem para nós, e sermos transformados e continuarmos andando animados com o Senhor. Porque o Senhor diz, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aplicações. Nossa confiança em Jesus deve ser demonstrada por clamarmos a Ele diante da doença e da morte, tanto por livramento, como por cura, por paz e por sabedoria. Na prática, numa situação atualmente difícil, gaste um tempo conversando com Deus sobre ela e colocando seus pensamentos à luz de algum ou de todos aqueles princípios que a gente viu antes ali, a presença de Jesus. Gasta um tempo fazendo isso, seu devocional, por exemplo. E nossa confiança em quem Jesus é, em quem nós somos a partir do relacionamento que Ele estabeleceu conosco, ela é suficiente para enfrentarmos as situações rotineiras, bem como as que jamais esperamos ou queremos, devido ao enorme sofrimento que elas trazem. Amém? Vamos continuar pensando na questão da mensagem que existe na ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é a certeza do amor de Deus por nós, pelo sacrifício do seu Filho. Na ceia, nós vemos a entrega total de Jesus para perdoar os pecados que nós cometemos. E isso foi o maior e mais impressionante ato de amor que existe e vai existir. Isso é suficiente para garantir nossa vida para sempre, não é? O oposto do amor é o quê? Egoísmo, que era justamente o que Paulo disse que estava estragando aquele momento de ceia na igreja dos Coríntios, não é? Então, se o próprio Jesus, sendo Deus, se humilhou até a morte para salvar os pecadores, como nós, é esperado de pecadores que nós somos, que são discípulos de Jesus, amém por isso,
que a gente aprenda a amar os outros discípulos. Porque eu recebi o amor de Deus, não merecia, então agora eu entrego esse amor aos outros também. E eu sei que eles não merecem, e eu também não mereço, e não tem importância, Deus não está perguntando isso para nós. Ele está falando para a gente viver como ele viveu, como discípulos compromissados com ele e sua palavra. E quando a gente não está amando, a exemplo do Senhor, a ordem do Senhor então é que a gente examine a si mesmo, para reconhecermos e fazermos correções que nos farão amar os irmãos e ao Senhor Jesus novamente. Não é complicado. Vai mexer com nossos ídolos, vai mexer com a nossa vontade, com a nossa disposição de querer ou não obedecer a Deus, ou seja, de confiar em Jesus ou não. Então, a ordem é, examine seu coração e assim participe. Acerte o que tem que acertar diante de Deus, acerte com as pessoas o que tem que ser acertado e assim participe. Bíblia diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Pense então no seu amor por Deus, no seu amor pelas pessoas aqui, e medita nesse trecho de Coríntios, sobre o que é o amor verdadeiro, o amor bíblico. Não sei se tem o grupo hoje, não, ok. Tem um grupo, 6 vozes, está se preparando, estão ensaiando, então, Deus permitir, na ceia de junho, provavelmente, eles apresentam para nós o número especial que eles estão ensaiando para agradecer a Deus. Muito bom. Pense então, nesse trecho, em relação à sua vida, não a do outro, a sua. Ok? Em relação a Deus, em relação a outras pessoas aqui. Gasta um tempo fazendo isso. Para que você participe de maneira digna do Senhor, da sua mesa. Simbolizando o que Ele fez por nós, agradecendo o que Ele fez por nós, e combinando com Deus que você não vai permitir que nenhum pecado, nenhuma forma de falta de amor, impeça você de viver com Deus e com os outros. Queria chamar aqui o Luke, o Chaim, o Rogério e o Augusto para nos auxiliar na distribuição dos elementos da ceia. A gente pode continuar meditando na nossa vida em relação ao que Deus espera de nós.
não sei sobre o coração de todo mundo, né? Só Deus sabe. Mas não só em relação à comunhão com Deus, eu também não sei se todos que estão aqui conhecem o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida. É um momento importante para pensar nisso. A gente acabou de ler sobre o que o Senhor Jesus fez por nós. Que Ele fez o que Ele fez, Ele aceitou ser moído, ser humilhado naquela cruz, não por algo errado que Ele cometeu, porque Ele nunca fez isso, nem pensou em fazer algo errado, mas porque eu e você pecamos, e pecamos muito. Nós quebramos toda a lei de Deus, desde o nosso nascimento, durante a nossa vida, e até os pecados que nós vamos cometer um dia, estavam sendo resolvidos, liquidados, naquela cruz, naquelas 3 horas, onde Jesus estava absorvendo sobre Ele, os pecados que são tão sérios diante de Deus, mesmo que nos pareçam pouca coisa, são tão sérios, que somente Deus podia assumir aquele lugar, como Cordeiro perfeito, tomando sobre si os nossos pecados, sendo o seu sangue, de um Cordeiro perfeito, capaz de purificar todos os pecados, de todos os pecadores de uma vez só. Porém, somente os pecadores que colocarem a sua fé, a sua confiança em Jesus, naquilo que Ele é como Deus, e sendo Deus aquilo que Ele fez por nós, é que vão experimentar o perdão e o relacionamento com Deus restaurado, religado. Somente esse tipo de pecador, todo mundo é pecador, mas somente o pecador que reconhece que somente Jesus é o que morreu por mim e que é capaz de me perdoar e me apresentar perante a Deus puro, santo, agradável para sempre diante de Deus. Então, se você não fez isso ainda, pensa nisso, fale com Deus, clame a Deus pelo perdão que há somente no Senhor Jesus. Isso entre você e Ele. E Ele perdoa e Ele transforma a nossa vida. Por isso, os pecadores que já fizeram isso estão aqui aprendendo a andar com Deus cada dia, não é? Tem irmãos que não receberam ainda, no fundo ali. Ok. Por causa do que Jesus fez por nós, então vamos comer o pão, beber o cálice. Depois vou pedir para o Rogério encerrar esse momento agradecendo a Deus pela ceia. Vamos comer e tomar. Senhor Deus e maravilhoso Pai,
Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelo Teu amor, a Tua bondade, Tua misericórdia, o Teu perdão para conosco. Somos gratos ao Senhor porque por aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, dando a vida na cruz, morrendo por nossos pecados, ressuscitando, ó Deus, para nos dar uma nova vida. Nós podemos estar aqui hoje, ó Deus, e como igreja do Senhor Jesus, poder relembrar, ó Deus, através da ceia isso. Somos gratos ao Senhor por nos salvar, por nos dar uma nova vida, por nos oferecer o Teu perdão, por transformar, ó Deus, as nossas vidas. E nós pedimos ao Senhor que, como igreja do Senhor, o Senhor continue nos ajudando, continue trabalhando, ó Deus, nas nossas vidas, continue, ó Deus, nos motivando, nos encorajando a Tua palavra, para que a gente possa crescer, ó Deus, como igreja no Senhor Jesus, aprender a como o Senhor Jesus viveu e a buscar viver da maneira que o Senhor Jesus quer que a gente viva e não diferente disso. Agradecemos ao Senhor por esse tempo, pela igreja que o Senhor tem nos dado, pelos líderes, os pastores que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Os irmãos vão recolher os cálices, tá bom? Intervalo.